Um assunto que tem sido debatido nos últimos dias na Câmara é a questão dos recursos destinados para a pesquisa no Brasil. A gente vai conversar com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara, o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná. A comissão realizou audiência pública recentemente para discutir esse assunto, porque o setor está sofrendo com a falta de recursos para pesquisa. Deputado, seja bem-vindo. Olá, Jaciane, olá a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês. Deputado, foi contingenciado aí um valor alto do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para agora em 2021, mais de 5 bilhões de reais, o que representa mais de 90% do orçamento desse fundo. Né? Como é que foi feito o debate? Qual o resultado, né, dessa discussão que foi feita na Câmara em relação a esse assunto, ao contingenciamento de recursos para pesquisa? Bom, é muito importante nós entendermos que o Brasil, cada vez que tira R$ 1 de investimento na área de ciência e tecnologia, na área da pesquisa, o Brasil dá um passo para trás. A única forma de nós vencermos esse momento tão crítico que nós temos, tanto da pandemia, as questões de saúde pública e também as questões econômicas, é criando a verdadeira independência do país, investindo em ciência, tecnologia, inovação, investindo em pesquisa. E o problema não é nem o contingenciamento, é mais grave do que isso. O governo federal está desrespeitando uma legislação que proíbe o contingenciamento de recursos nessa área. Nós conseguimos aprovar no ano de 2020 uma lei no Congresso Nacional que proibiu o governo de contingenciar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. E na montagem do orçamento, paralelo à montagem do orçamento que atrasou no ano de 2021, em meio às negociações que nós pudemos acompanhar pesadas do governo, com o próprio Congresso, com o relator do orçamento, com as negociações, o presidente da República vetou o dispositivo que proibia o contingenciamento. O Congresso Nacional, depois de uma grande atuação da comunidade científica, das universidades, da importância dos projetos, paralelo junto com as nossas comissões de educação, de ciência e tecnologia, o Congresso derrubou esses 2 vetos. Acontece que antes da promulgação da derrubada desses vetos, ou seja, da publicação oficial da derrubada desses vetos, o orçamento foi votado. E o relator do orçamento, nas negociações que aconteceram, não se atentou para a necessidade de adequação orçamentária, já que existe uma obrigatoriedade nessa despesa dela ser mantida. E com isso o orçamento foi votado antes da promulgação do veto e não houve adequação orçamentária. O que nós estamos exigindo e o debate que aconteceu na nossa comissão, na Comissão de Ciência e Tecnologia, foi de cobrar o Ministério da Fazenda para que ele encaminhe o mais rápido possível essa lei complementar de adequação orçamentária, para que esse recurso, que é uma despesa obrigatória, não venha apenas nos últimos dias do ano, para que não inviabilize a pesquisa e os trabalhos importantíssimos que estão sendo desenvolvidos pela comunidade científica, pelas nossas instituições em todo o país. Então, é uma obrigação da aplicação desse recurso. O deputado Aliel Machado está se referindo aí à Lei 177 de 2021, né, deputado? Uma lei que ela foi discutida ano passado no Congresso, foi aprovada pelo Congresso Nacional, e essa lei ela proíbe, então, o corte de despesas na área de pesquisa, em relação a esse fundo, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu queria perguntar para o senhor, deputado, quero perguntar para o senhor, como é que o senhor avalia o corte de recursos para pesquisa num momento como esse, de pandemia, em que tantas universidades, tantos centros de pesquisa estão estudando aí o assunto da Covid-19? Os prejuízos são imensos, porque além de você não desenvolver para trazer as soluções que o país precisa, você perde grandes cientistas e você perde dinheiro, porque na pesquisa não é como a produção de um produto, que você pode trocar a pessoa que está operando o produto. Na pesquisa você tem um trabalho contínuo, um trabalho dedicado dos nossos cientistas, das nossas instituições ao longo de muitos anos.
E você não pode interromper isso no meio. E nós estamos numa constante disputa de espaço com países em desenvolvimento para que a gente consiga os nossos objetivos nas mais diversas áreas de tecnologia e de ciência. Principalmente agora, nesse momento que nós passamos por uma grave crise de saúde pública e uma pandemia. O Brasil tem excelentes instituições, excelentes cientistas, uma capacidade imensa de inovação, mas nós precisamos de recursos para não perder essa grande mão de obra, esse grande trabalho, e não perder trabalhos que já se iniciaram. É muito grave o que vem acontecendo no país. Nós temos um ataque político à ciência, tentando desacreditar o trabalho que é de fundamental importância para a subsistência humana, para avanços em novas tecnologias, para o combate à desigualdade e diversas outras questões. Então, é muito grave isso que está acontecendo. O Congresso Nacional tem feito a sua parte, a aprovação dessa lei que proíbe o contingenciamento, a derrubada dos vetos. O presidente da República vetou o dispositivo que proibia contingenciamento nessa área de ciência e tecnologia dentro do nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, nós temos uma preocupação muito grande em relação a isso. O Brasil não merece passar por essa situação e, diferentemente de outras áreas, a qual nós respeitamos a necessidade de investimento, o investimento em ciência e tecnologia, investimento em pesquisa, é um investimento que dá um retorno muito imediato. É um investimento que pode nos trazer a vacina mais rapidamente com tecnologia brasileira. É um investimento que pode nos trazer um avanço em diversos setores específicos que vai nos ajudar a enfrentar essa crise econômica, a geração de emprego, são as nossas instituições. E nós estamos falando num valor que, apesar de ser significativo do ponto de vista de fracionário, quando você fala ali em números, 5 bilhões de reais, a nível de Brasil, pela quantidade de pesquisas, de ações que são contempladas, de instituições, nós estamos falando de um valor comparado com outros países em desenvolvimento que sabem da importância da pesquisa, um valor ainda pequeno. Nós precisamos entender. Outras áreas do Ministério de Ciência e Tecnologia sofreram cortes. O Fundo Nacional de Desenvolvimento é um fundo que tem um conselho gestor. Ele estabelece prioridade na aplicação desses recursos. Há um acompanhamento por parte de toda a comunidade científica do nosso país. E o prejuízo para o nosso país é imenso pela irresponsabilidade que o governo vem tendo nessa área. Deputada, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo, mas antes eu gostaria que o senhor falasse se há uma solução já à vista aí para essa situação. O governo, como é que o governo tem se manifestado em relação a essas cobranças, ao debate que foi feito na Câmara, a essa discussão sobre os recursos destinados à pesquisa? Bom, há uma grande contradição por parte do governo. O secretário de Fazenda, que representou o ministro Paulo Guedes na nossa audiência pública, citou que é apenas por questões legais que eles cumprirão a legislação e que, de fato, os recursos estão garantidos, mas que, pela dificuldade econômica e financeira e também pelos aspectos legais, estão encontrando uma maneira de levar essa discussão para o Congresso Nacional, autorizando esse remanejamento orçamentário necessário. Ao contrário dele, o ministro Paulo Guedes disse que já mandou recursos para o Ministério de Ciência e Tecnologia e que o Ministério de Ciência e Tecnologia deverá fazer uma readequação interna lá para questões importantes dentro do Ministério, desrespeitando novamente a lei, porque nós temos uma legislação que diz que o Conselho Gestor do Fundo Nacional é que tem a responsabilidade de fazer as indicações específicas e a distribuição desse recurso. Paralelo a isso também, cabe dizer que o Ministério de Ciência e Tecnologia ele é um integrante desse grupo gestor. Ali são feitas as execuções, ali é feito o acompanhamento desse trabalho, a distribuição do recurso, mas o Conselho Gestor tem uma autonomia em relação a isso, para que saia do campo da especificidade política apenas, para que saia do campo do eu ajudo o meu amigo, eu ajudo a instituição que eu tenho um colega, para o desenvolvimento tecnológico e para priorizar as ações mais importantes. Então, é muito importante que o governo respeite isso. A audiência trouxe, à luz do debate, essas preocupações, as entidades e as nossas autoridades na área de ciência e tecnologia, diversas instituições participaram, puderam levantar esse tema, a comissão contribuiu muito com isso e nós estamos acompanhando. Vamos exigir
que a lei que garante a aplicação desse recurso seja implementada dentro do espaço de tempo que não prejudique o desenvolvimento das atividades de ciência do nosso país. Deputado, mais uma vez a gente agradece aqui a sua participação, as suas informações, os esclarecimentos, né, aqui no Palavra Aberta a respeito desse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Nós conversamos com o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná. A gente fica por aqui e até a próxima.